1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Você que achou, diga amém. Essa é uma carta de apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, e nós vamos aprender um pouquinho com essa igreja. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, fala conosco pelo poder do Teu Espírito, fala conosco pelo poder da Tua Palavra, fala conosco porque sem Ti não somos nada e nada podemos fazer, Senhor. Pai, estamos debaixo de um ambiente onde a Sua Palavra está sendo pregada, e todas as vezes que a Sua Palavra é proclamada, Senhor, o mundo espiritual entende. Pai, o mundo espiritual responde, Senhor. E nessa noite não vai ser diferente. Fala conosco, pelo poder do nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Querido, eu preciso, antes de iniciar essa palavra, te dizer que essa é uma palavra bem pastoral. Essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra para nós que fazemos parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto. E Paulo, ele começa dizendo sobre a ceia, por quê? Porque estava tendo uma confusão na igreja quando se tratava de ceia do Senhor. Como eles estavam ceando? Cada um trazia o seu pão, cada um trazia o vinho, e eles comiam de qualquer maneira, comiam de qualquer jeito. Eles não esperavam um pelos outros, eles não tinham compaixão um pelos outros, eles não tinham consideração um pelos outros, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que a reunião deles causava mais mal do que bem. Olha só, isso abre um ponto de interrogação. Paulo está olhando para uma igreja que tem muito serviço, é uma igreja que trabalha muito, é uma igreja que oferta, é uma igreja que dá dízimo, é uma igreja que tem canções. Mas Paulo está dizendo, olha, a reunião de vocês causa mais mal do que bem. Por quê? Porque era uma igreja que tinha muito trabalho, era uma igreja que tinha muito serviço, as pessoas tinham muito dons, era uma igreja forte em oferta, porém era uma igreja que estava causando muita divisão. E toda divisão no corpo é diabólica. Toda divisão no corpo causa danos. O corpo precisa de todos os membros trabalhando em favor do corpo, em favor da saúde do corpo. E a igreja de Coríntios, apesar de ter muito serviço, eu quero que você entenda isso, porque nós somos uma igreja cristã. Só por causa das canções que nós cantamos? Só porque tem alguém com um microfone na mão e pregando uma palavra? Amém, isso faz parte do culto. Mas a maior marca de uma igreja séria, a maior marca de uma igreja cristã se resume em 2 mandamentos. O primeiro é amar Deus sobre todas as... E o segundo? Amar quem? O próximo. Como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos resumidos. Essa é toda a Bíblia resumida. Amar Deus sobre todas as coisas. E você pode pensar que é fácil, mas não é. Colocar Deus em primeiro lugar. Dar a glória que é devida, dar a honra que é devida. Respeitar da maneira que tem que ser respeitado. Entender que Deus é Senhor. Entender que Deus é Pai. Entender que Deus está acima de tudo e de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus mais do que a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus mais do que o dinheiro, do que o ouro, do que a prata, do que a boa reputação. E depois que você ama a Deus sobre todas as coisas, a maneira que você vai se relacionar com o seu próximo não vai ser mais a mesma. Depois que você ama a Deus sobre todas as coisas, a maneira que você vai tratar as pessoas que estão do seu lado não vai ser mais a mesma.
Depois que você ama a Deus sobre todas as coisas, a maneira que você vai cuidar da tua casa, da tua família, a maneira que você vai tratar o seu emprego, o seu trabalho de todo dia, nunca mais será mais a mesma. Porque a maneira que você se relaciona com Deus reflete a maneira que você se relaciona com as pessoas. Então eu vou dizer de novo, a igreja de Corinto, a igreja tinha muito trabalho, a igreja ela estava funcionando bem, aparentemente. Mas era uma igreja, querida, que tinha perdido a essência. É por isso que o hino do amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, foi direcionada para essa igreja. Esse hino do amor que a gente usa em casamentos, esse hino do amor que a gente usa em culto de casais, esse hino que Paulo escreveu, olha, ainda que eu tivesse todo o dom, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse todo o meu dinheiro, distribuísse toda a minha fortuna. E aí Paulo vai encerrar esse hino dizendo, se não tiver amor, de nada. Você está entendendo nessa noite? Paulo está dizendo que a marca da igreja não é apenas o serviço. A igreja que ama serve. A igreja que ama serve. Mas Paulo está dizendo que a maior marca da igreja é o amor. Por que a maior marca da igreja é o amor? Porque o diabo é imitador. O diabo pode imitar línguas estranhas. O diabo pode entregar profecia. O que o diabo não pode fazer é amar alguém. Só quem pode fazer isso é a igreja. Só quem pode fazer isso é quem nasceu de novo. Só quem pode fazer isso é quem recebeu o amor de Jesus. Então, por que pessoas ferem? Porque estão trabalhando para Deus sem Deus. Deus tem as mãos delas, mas não tem um coração. E Deus não quer a sua mão, Ele quer primeiro o seu coração. Você está aí em nome de Jesus? Então, a igreja de Corinto é uma igreja que está movimentada, as portas estão abertas, os ministérios estão funcionando, e Paulo vai dizer, nisso, porém agora eu não vos louvo. Nisso aqui eu não posso elogiar vocês. Porque vocês estão comendo a ceia de uma maneira indigna. Querida, a Santa Ceia não é sobre comer pão. A Santa Ceia é sobre compartilhar o pão. A Santa Ceia não é sobre comer o pão. A Santa Ceia é sobre multiplicar o pão. Alguém me perguntou uma vez, bispo, por que o pão da ceia é tão pequenininho? Cadê um? Pega um pão para mim lá, por favor, alguém. O pão da ceia que está lá. Por que o pão da ceia é tão pequenininho? E eu disse, porque a ceia não fala do estômago, a ceia fala do coração. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que o povo de Coríntios estava fazendo? Olha aqui o tamanho do pão, irmão. O apóstolo Paulo estava dizendo, se vocês têm fome, comem em casa. Olha o tamanho do pão. Aí alguém me perguntou, bispo, por que o pão da ceia é tão pequeno? Porque ceia não fala de estômago. Ceia fala de coração. A grande mensagem da ceia não é comer o pão. A grande mensagem da ceia é compartilhar o pão. A grande mensagem da ceia é quando você pega o pedaço de pão, você já não olha mais para você. Quando você pega o pedaço de pão, você precisa olhar ao seu redor. E se você encontrar alguém sem pão, você parte o pão que você tem e coloca um pedaço na mão dessa pessoa. Isso é igreja. Faz 15 anos que nós estamos aqui nesse lugar compartilhando o pão. Faz 15 anos que nós fazemos uma oração aqui, Senhor, enquanto tiver alguém sem pão, nós estamos multiplicando esse pão, estamos partindo esse pão e colocando na mão das pessoas. E o que o pão significa na ceia? Quem é o pão na ceia? Jesus Cristo disse, eu sou o pão vivo que desceu. O que Jesus Cristo disse? Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu da onde? E eu não sei como você entrou aqui, mas a nossa missão como igreja é proclamar o pão vivo que desceu do céu, até que você receba uma porção dele, até que ele viva dentro de você, até que ele habite no seu coração. Eu vim aqui para lhe dizer que o pão vivo que desceu do céu, o pão que esmagou a serpente, está aqui nessa reunião em nome de Jesus. Você crê nisso? Era justamente isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma igreja de gente que tinha dinheiro, porém também era uma igreja de gente que era escravo.
Então, os irmãos que tinham dinheiro, eles vinham primeiro para a reunião. Eles traziam os melhores vinhos e os melhores pães. Eles comiam até encher e bebiam do vinho até se embriagar. Quando os escravos, ou aquelas pessoas com menores recursos chegavam no culto, já não tinha pão, já não tinha vinho. E Paulo está dizendo, isso não é igreja. Aonde um come até se fartar, aonde um bebe até se infartar, e o outro não tem o que comer, isso não é igreja. Então a maior mensagem da ceia, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, a ceia precisa expressar o amor de Deus. Diga comigo, a ceia precisa expressar o amor de Deus. Porque no culto de ceia a gente pede, você acha que isso é invenção humana? Por que no culto de ceia a gente pede? Você que pode, traz 1 quilo do quê? De alimento. A gente não pede no culto de Santa Ceia? Você que pode, traz 1 quilo do quê? Porque o que é ceia? Quem tem, traz. E quem não tem, leva. A ceia vai nivelando todo mundo. Aqui eu não quero saber se você é juiz, se você é advogado. Aqui eu não quero saber se você é da polícia ou não. Aqui todo mundo está no mesmo nível. Porque é isso que a mesa faz. A mesa coloca a gente no mesmo nível. Aqui só tem filhos de Deus. Aqui nós somos de uma família só. Aqui não tem bom só tem um. É Jesus Cristo, foi aquele que morreu por mim e por você. Ele era o cordeiro sem mácula, ele era o cordeiro sem defeito, por isso morreu e por isso declarou, agora essa aliança é no meu sangue, o meu sangue foi derramado para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Você crê nisso? Em nome de Jesus, irmão. Então a maior marca da igreja, irmão, primeiro é o amor. E a ceia fala de amor, e a ceia fala de um amor tão grande que me constrange. Primeiro do amor de Deus. Você só está aqui porque alguém te amou. Você só está aqui e eu só estou aqui porque alguém se entregou por mim. Nós só estamos aqui porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor de cada um de nós. Para todos aquele que nele crê, não, mas tem o quê? Vida eterna. Tem a vida eterna. Por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo provou o amor dele na cruz do Calvário, morrendo no meio do seu lugar. Aqueles açoites eram para você e para mim. Aquela cruz de espinho era para você e para mim. Sabe, todo o sofrimento que Jesus Cristo sofreu na cruz, tinha nome, tinha endereço, tinha pessoa certa. Mas Ele assumiu o nosso lugar. E se você não conseguir compreender esse amor de Deus, o Evangelho não faz sentido para você. É só mais uma reunião de gente egoísta, que só consegue olhar para si próprio. É só uma reunião de gente que vem para comer pão. E a nossa reunião não é sobre comer pão, a nossa reunião é sobre compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que eu recebi do Senhor, eu também vos dou. O que eu aprendi de Deus, eu também compartilho. Você está aí em nome de Jesus, irmão? Então isso é o poder da Santa Ceia, é expressar o amor. Primeiro o amor de Deus que entregou o Filho dele por nós. Depois amor uns pelos outros. A maior marca da igreja é que nessas canções bem cantadas, e glória a Deus que aqui nós temos gente boa para isso. A maior marca de uma igreja não é uma palavra bem pregada, porque você pode esquecer a palavra que eu preguei amanhã. Mas você que está entrando aqui pela primeira vez, jamais vai esquecer a maneira que as pessoas te trataram lá no estacionamento. Talvez você pode esquecer a palavra que eu estou ministrando hoje, mas você não vai esquecer a maneira que as pessoas te receberam naquela porta. O abraço que você recebeu. Então essa é a maior mensagem da igreja, querido. O que faz uma igreja crescer não é os dons.
O que faz uma igreja crescer é a unidade, é a koinonia, é a comunhão, porque nem sempre o nosso ajuntamento produz koinonia. Paulo está dizendo, vocês estão se ajuntando, mas não tem comunhão. Vocês estão se reunindo, mas não tem koinonia. E onde não tem koinonia, onde não tem comunhão, Deus não derrama bênção e vida. Mas aonde tem comunhão de propósito, aonde, querido, tem comunhão, tem unidade. A Bíblia diz lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que escorre pela barba de Arão e vai passando por todo o corpo até chegar, querido, na orla do manto. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O grande segredo da comunhão é que todos recebem do óleo, é que todos recebem da vida. E se você crê nisso, adore Jesus aí de seu lugar. Então a gente não pode pular as ordens. Primeiro você precisa amar Jesus, e depois que você ama Jesus, é impossível não servir Ele. Querido, você pode até servir uma igreja sem amar Jesus. E gente que serve sem amar, querido, é terrível. Gente que serve sem amar não tem misericórdia. Um dia Deus falou para mim, nunca ame sem corrigir. Nunca ame sem corrigir, guarda essa frase, nunca ame sem corrigir. E nunca corrija sem amar. Imagina eu, 100 quilos, corrigindo a Raquel, minha filha. Quem conhece sabe que ela é bem magrinha. Imagina eu pegando a Raquel e querendo corrigir ela sem amar. Eu vou quebrar essa menina. Eu não vou ter a medida certa. Eu vou pôr mais força do que o necessário. Mas por que eu tenho autoridade para corrigir a minha filha? Porque eu amo. E só tem autoridade para corrigir alguém quando essa pessoa ama. Eu aprendi na minha vida que para corrigir, ou para educar, ou para ensinar uma criança, você vai ter que falar mais não do que sim. Porque se você também diz que ama, e não educa, não ensina, não corrige, esse amor não é verdadeiro. Por que, querido, que Deus não fala sim para tudo que a gente pede? Porque Ele nos ama. Se Deus tivesse respondido todas as suas orações, sim, vai lá, faz o que você quer, sim, faz do teu jeito, você já estaria morto. O não de Deus te livra. O não de Deus te guarda. O não de Deus protege você. O não de Deus é uma expressão de amor dele com a sua vida. Você está aí em nome de Jesus. Então igreja é o lugar certo para corrigir, mas a partir do momento que a gente entendeu o amor. O amor. Pedro, quando nega Jesus, ele negou Jesus na sexta-feira. E no domingo, Jesus Cristo estava devolvendo o ministério pastoral para Pedro. Como é que um cara nega Jesus na sexta-feira e domingo ele está sendo ungido a pastor? Mas Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Jesus faz essa pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E sabe que Pedro vai falar no final? Isso mexeu comigo, irmão. Pedro vai dizer para Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dizer para Pedro, então Pedro, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Querido, um pastor de ovelha não pode contar números. A grande tragédia dos nossos tempos é que os pastores estão contando mais números do que ovelha, do que alma. Se tu me amas, Pedro, cuida dos meus. A maior demonstração de amor que você pode dar para Deus é cuidar daquilo que Ele ama. E sabe o que Deus mais ama? O que Deus mais ama não são essas paredes são importantes, nos dão uma estrutura para nos reunirmos. O que Deus mais ama não é painel de LED, o que Deus mais ama não, isso tudo é importante, faz parte do culto, porque a gente quer prestar um culto com excelência para Deus. Pergunta para um músico quanto custa um instrumento, isso tudo é importante, porque Deus merece o nosso melhor. Pergunta para esses meninos quanto custa tudo isso aqui. Mas o que Deus mais ama não é isso, o que Deus mais ama é gente. O que Deus mais ama é vida. Bate no seu peito assim, ó. Você é o alvo do amor de Deus. Tudo que Deus movimenta aqui, movimenta por causa da sua vida, porque você é o alvo desse amor. Você está aí ainda em nome de Jesus.
Eu não sei, talvez você não recebeu o amor de pai que deveria receber. Eu não sei como foi a tua criação, eu sei da minha. Talvez você não recebeu o amor de mãe que deveria receber. Talvez você não recebeu o amor de filho que deveria receber. Talvez você casou, mulher, e nem sequer recebeu o amor do marido que você deveria receber, ou vice-versa. Mas eu vim lhe dizer que existe um Deus que te ama. Eu vim dizer que existe um Deus que morreu no teu lugar. Eu vim dizer que existe um Deus que se entregou no seu lugar. Eu vim dizer que existe um Deus que se fez maldito para que você fosse abençoado em nome de Jesus. Só você que está aí entendendo isso, me dá um sinal aí para a glória de Deus. Aleluia. Mas eu preciso que você guarde isso. A gente não pode ser uma igreja que só faz barulho. A maior mensagem da nossa vida não vai ser pregada com o microfone na mão. A maior canção da nossa vida não vai ser num dia de escala de domingo à noite. A maior mensagem da nossa vida, querido, é compartilhar. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilho. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu multiplico. Aquilo que eu recebi do Senhor não vai ficar só comigo, mas eu vou partir esse pão, vou colocar na mão de mais gente. Então o culto de Santa Ceia é aquele culto que você não deveria jamais pegar o pão e fechar os olhos. É o culto que você precisa pegar o pão e olhar para o lado. O culto de Santa Ceia não fala do seu estômago, não fala do seu eu. O culto da Santa Ceia fala de alinhar todo mundo, colocar no mesmo lugar. Porque um dos símbolos da comunhão é a mesa. Porque as nossas pernas é que diferencia um dos outros, mas quando todo mundo se assenta, fica todo mundo igual, do mesmo tamanho. Porque as tuas pernas podem ter te levado em lugares que eu ainda não fui, querido. Mas aqui não, aqui todos nós estamos em um ambiente só, que é em Jesus Cristo. Você crê nisso em nome de Jesus? Essa é a grande mensagem da ceia. Então Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, olha, não adianta cantar bem só. Não adianta pregar bem. Tem que amar Deus e amar o próximo. Tem que compartilhar pão. Querido, você não está aqui somente para comer o pão. E eu quero que você guarde isso. Isso não é evangelho, onde a gente só vem comer um pedaço do pão. O evangelho é onde a gente vem multiplicar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é. E Jesus está nessa casa. Jesus está nesse lugar. Nós estamos mais de 15 anos investindo pesado em algo eterno. Algo que o dinheiro não pode comprar. Algo que uma instituição comum não pode fazer, querido. Só quem pode partir pão é a igreja. Só quem pode compartilhar o pão é a igreja. Paulo está dizendo, o que eu recebi eu também estou entregando. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Levanta a tua mão para o alto assim, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você não vai reter aquilo que você tem recebido de Deus. Eu quero declarar que você vai compartilhar em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai entregar em nome de Jesus. Deus não te fez para ser uma represa. Deus te fez para ser um manancial de água viva, que flui para a glória do nome dEle. Você crê nisso em nome de Jesus? Você consegue adorar a Deus aí do seu lugar? Você precisa trabalhar para a comunhão do corpo, para a unidade do corpo, para o crescimento do corpo. Se o que você conversa está causando divisão no corpo, você ainda não nasceu de novo. Se as suas conversas de WhatsApp, se as suas brincadeiras de mau gosto estão causando divisão no corpo, você não nasceu de novo. O que a gente não fala em uma reunião na sala com o bispo, a gente não pode ficar falando nos corredores da igreja. O que você não tem coragem de falar nos olhos, você não pode falar pelas costas. Você ainda está aí em nome de Jesus? Porque a maior marca da igreja precisa ser a koinonia, o partir do pão. O coração de um, coração. Olha aqui o tema da nossa igreja, a mensagem da nossa igreja. O nosso maior chamado é o quê? Estamos conseguindo fazer isso na plenitude? Ainda não. Estamos aprendendo, estamos caminhando para este lugar. Mas como o Marcelinho disse aqui, sabe qual é o segredo? Nós não desistimos. Qual é o segredo? Nós ainda estamos partindo pão.
Nós erramos como igreja, erramos, somos falhos. Mas estamos dispostos a fazer cada dia melhor. Estamos dispostos a cada dia colocar um pedaço de pão na mão de alguém. Estamos dispostos a não desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas também não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que nós abrimos essas portas. Nós não abrimos essas portas por causa de dinheiro. Essa igreja não nasceu por causa de uma necessidade financeira, querido. Ninguém aqui, eu posso te garantir isso, está fazendo festa com a oferta que você entrega nesse altar, porque a oferta que você dá em nome de Deus precisa ser gasta em nome de Deus. Mas nós abrimos essas portas e tem uma ordem nessa igreja. Nenhum obreiro está habilitado a abrir essa porta antes de colocar as mãos e começar a orar, porque quando nós levantamos essas portas, nós começamos a declarar: famílias vão ser restauradas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão conhecer Jesus nesse ambiente. Quando nós abrimos essas portas, já existe uma equipe com as mãos levantadas dizendo: pessoas vão entrar aqui caídas, mas vão sair marchando para a glória de Deus. Pessoas vão entrar aqui feridas, mas vão sair saradas para a glória de Deus. Pessoas vão entrar aqui pensando que é o fim, mas vão receber uma palavra e vão entender que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh! Eu não sei que igreja você está vendo por aí, e também não quero saber. Só não vem transferir para nós o que estão fazendo por aí. Você entrou em uma igreja que tem problema, mas numa igreja que é séria. Amém? E tem gente aqui para provar isso. Tem muita gente aqui que entrou aqui, e quando entrou vazio, mas recebeu um pedaço do pão. O pão que dá vida. O pão que sacia, o pão que restaura, o pão que renova. É Jesus dizendo para você hoje: eu sou o pão que você precisa. Eu sou o pão que morreu no seu lugar. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da esperança. Eu sou o pão da restauração. Eu sou o pão do renovo. Faz sentido para alguém? Então todas as vezes que a gente parte, abre essa igreja, essas portas, nós estamos partindo o pão. É isso que nós estamos fazendo. Essa é a marca da igreja verdadeira, irmão. Amar Deus acima de tudo e amar as pessoas. Sabe, é colocar Jesus no centro. Eu disse aqui pela manhã que Jesus foi convidado para um jantar. Mas pensa em um jantar chato. Pensa numa reunião chata. Sabe por quê? Era costume dos judeus, quando convidasse alguém para fazer uma refeição na sua casa, você lavava os pés dessa pessoa. Você saudava essa pessoa com um beijo no rosto. Jesus foi convidado para essa reunião, mas ninguém lavou os pés dele. Jesus foi convidado para essa reunião, mas ninguém beijou o rosto dele. E Jesus está de canto na reunião. Tem muita gente se achando importante, tem muito fariseu lá, muito religioso, se achando bom. E o Filho de Deus, o Cristo vivo, ele está esquecido no jantar. Até que uma mulher entra na cena. E a mulher que entra na cena, ela vai aos pés de Jesus. E ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela começa a enxugar aos pés de Jesus com seus cabelos e beijar os seus pés. E aí, aqueles fariseus que estavam naquela reunião, olharam para aquela mulher e disseram: pecadora. Se ele soubesse quem essa mulher é, ele não ia permitir que essa mulher estivesse beijando seus pés. Ele não ia permitir que essa mulher estivesse aos seus pés. E Jesus, conhecendo o coração dos homens, porque você não precisa falar nada, Jesus já sabe o que está dentro de você. Ninguém engana ele, os olhos dele são como tocha de fogo, consegue chegar onde os olhos humanos não chegam, enxergar o que os olhos do homem não enxergam. Jesus vai falar para aquele homem
Simão, vai dizer: olha, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Porém, essa mulher está aqui lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Jesus vai falar para Simão: eu entrei aqui, você não me beijou o meu rosto, mas essa mulher está beijando os meus pés. Aquela mulher que estava todo mundo chamando de pecadora, Jesus falou: aqui está uma verdadeira adoradora. Aqui está alguém que realmente entendeu quem é o centro de tudo. Então, qual que é a nossa obrigação como igreja? É não tornar nossa reunião uma reunião chata, aonde o homem está no centro e Jesus está esquecido, aonde o homem se sente alguma coisa e Jesus está esquecido. Qual que é a nossa obrigação como igreja? As nossas canções, o partir do pão, tudo que a gente faz como igreja é trazer Jesus para o centro dela. O centro da igreja não é o bispo Marcos, nem a família dele, nem a bispa. O centro da igreja é Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado aqui nessa noite. E quando Jesus Cristo é o centro da reunião, querido, as canções adoram Ele. A maneira que a gente se move adora Ele. Querido, eu não estou preocupado se você está gostando do culto, porque eu não faço culto para você. Cutuca alguém aí, talvez ele não sabe falar: o culto não é para você gostar, não. Quem tem que gostar do culto é Deus. Você pode aplaudir Ele em nome de Jesus? Tem dia que eu vou para minha casa e falo para a bispa: eu não gostei da canção hoje. Mas não foi para mim que eles cantaram. Tem dia que eu vou para a minha casa e falo para a bispa: eu não gostei da pregação hoje, mas não foi para mim que eu preguei. O culto é para Deus, quem tem que gostar é Ele. E quando a gente consegue construir um ambiente que Deus tem prazer de estar nele, querido, sabe por quê? Tem igreja que tem louvor, canções, tem igreja que tem dízimo, oferta, tem tudo que o culto tem. Só não tem o principal: a presença de Deus. Só não tem o principal. Sabe por quê? Porque você é um ser emotivo e uma canção boa tem poder de emocionar você. Mas emoção não resolve a tua vida. Chorar, somente chorar numa igreja, no domingo à noite, não resolve a tua vida. Quantas vezes você chorou assistindo Paixão de Cristo? Mas na segunda-feira, você estava fazendo as mesmas coisas. O que transforma a tua vida é o entendimento da graça que está sendo servida aqui nessa noite. O que transforma a sua vida é entender que você estava condenado. Eu estava condenado, estávamos condenados, mas o amor de Deus nos livrou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E se você não consegue entrar dentro de uma igreja grato, porque Deus te salvou, não tem milagre, irmão, que vai gerar gratidão em você. Você ainda está aí em nome de Jesus? Então o que a gente precisa entender nas nossas reuniões? É trazer Jesus para o centro. A gente precisa beijar o rosto do Filho. A gente precisa estar aos pés do Filho. A gente não pode roubar a cena. Eu não posso me sentir o mais importante aqui, não. O mais importante é Ele. Nós cantávamos uma canção aqui que dizia: Jesus, Tu és o mais importante aqui. Ele continua sendo o mais importante. E quando uma igreja entende isso, aí a gente começa a fazer um culto onde Ele tem prazer de estar. Aí a gente faz um culto, não somente olhando para dentro de nós, mas olhando um para os outros. É cobrindo um aos outros. Sabe qual é o nosso desafio? É ser uma igreja de Dorcas. Você já leu a história de Dorcas na Bíblia? Uma mulher que tinha uma agulha de fazer crochê. E com uma agulha ela abençoou uma igreja inteira. Ao ponto da mulher morrer. E a igreja ia atrás de Pedro. E dizia: olha, nós temos uma irmã lá na nossa igreja. E a irmã é abençoada. A irmã, ela marcou as nossas vidas. E Pedro vai perguntar para os irmãos: o que a irmã fazia? Ela fazia túnica, ela fazia capa. O que a irmã fazia? Fazia o quê? Capa, túnica, vestia as pessoas. E aí eles vão dizer para Pedro: ela morreu, nós colocamos ela em um lugar, vai lá orar.
E aquilo mexeu com Pedro, sabe por quê? Porque a irmã não estava sendo conhecida por ser profeta. A irmã não estava conhecida por ser uma irmã missionária. A irmã estava conhecida porque tinha uma agulha. O dom da irmã não era pregar, o dom da irmã não era cantar, porque todo mundo acha que igreja só tem 2 ministérios, pregar e cantar. O dom da irmã era fazer capa. Era cobrir a igreja. Era cobrir os santos. E aí quando a igreja vai até Pedro e pede para Pedro ir orar, Pedro vai no lugar onde a irmã estava, irmão. Ora pela irmã e a irmã é ressuscitada. Irmão, vamos falar a verdade, tem gente que se morrer a gente tem que enterrar rapidinho. Não pode ir cavar e pôr de ponta cabeça, porque se der alguma coisa vai mais para baixo. Mas aquela irmã tinha uma graça tão grande que ela morreu e a igreja estava chorando. Aquela irmã impactou tantas vidas que ela morreu e a igreja foi atrás de Pedro para ressuscitar. Tem gente que se morrer tem que deixar morto. A minha pergunta é: quem somos nós? Se você não existisse, que falta você faria? Se você não estivesse nessa igreja, que falta você faria? Qual foi a última vez que você partiu o pão com alguém? Qual foi a última vez que você veio aqui, mesmo tendo problemas, mesmo tendo luta, não ficou olhando só para as suas lutas e conseguiu enxergar alguém nessa igreja? Porque a Bíblia diz que Jesus partiu o pão na noite que foi? Na noite que foi? Na noite da aflição, na noite da angústia, na noite do sofrimento. Sabe o que Jesus estava fazendo? Partindo o pão. E Jesus está partindo o pão e está dizendo: um de vocês vão me trair. Mas ele está partindo o pão. Outro vai me negar, mas ele está partindo o pão. Os outros vão me abandonar, mas eu estou partindo o pão. E depois que ele parte o pão, depois que ele bebe o vinho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cantar uma canção. E depois vai para o Getsemane. A grande mensagem da igreja, irmão, é partir pão. É multiplicar aquilo que Deus te deu. Talvez você fale: pastor, mas eu não sei pregar. Querido, mas se todo mundo fosse pregador na igreja. Essa é a grande mensagem. Deus te deu algo que você sabe fazer. Deus te deu algo que Ele colocou nas suas mãos. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Irmão, se todo mundo só cantar na igreja. Isso não é mais igreja, isso é coral. A mulher fazia túnicas, coisas simples. Cara, hoje eu recebi um bolo ali, ó. Aleluia. Gesto de amor. Qual foi a última vez que Deus te trouxe alguém na sua memória e você ligou para ele e falou: hoje não precisa comprar pizza não, que hoje eu vou pagar a pizza para você, vai chegar aí na sua casa. Qual foi a última vez que você olhou para o tênis de alguém rasgado e você com um monte de tênis novo lá falou: hoje eu vou levar um tênis para aquela pessoa? Isso é ser igreja, irmão. Igreja não é ficar todo mundo cantando, pulando e falando em língua estranha, não. Porque tudo isso o mundo está fazendo. A única coisa que o mundo não consegue fazer é amar, mas amar de verdade. Eu quero te convidar em nome de Jesus nessa noite a parar de olhar um pouquinho só para você. A começar a parar de olhar um pouquinho só para as suas feridas. E começar a olhar para as pessoas que estão do seu lado. Talvez você entrou aqui reclamando porque o carro quebrou. Mas talvez do seu lado esteja alguém pensando em tirar a própria vida. O que vale mais, um carro ou uma vida? É por isso que a mensagem da igreja é pão. É por isso que a mensagem da igreja não é ouro e nem prata. Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho, mas o que eu tenho eu te... Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A mensagem da igreja é levanta e anda, é pão. A igreja não veio aqui para saber onde eu comi ontem, irmão. O restaurante que eu comi não importa. Eu nem gosto de postar foto de onde eu como. Isso aí não faz sentido. Não tem o porquê fazer isso. Para você pouco interessa se ontem eu comi contrafilé ou se eu comi ovo. Essa não é a mensagem que a igreja quer ouvir, e nem ver o carro que eu ando. A igreja precisa de pão. A igreja precisa de levanta e anda. Você está aí em nome de Jesus?
Essa é a mensagem de esperança. Talvez você entrou aqui decepcionado com tantas coisas. Talvez você entrou aqui pensando em parar. Eu quero dizer para você que o pão da vida está aqui. E eu quero compartilhar ele com você. Eu quero partir ele com você. Jesus Cristo é o pão partido que foi repartido, que pode saciar a tua fome. Porque a tua fome não é de comida. A tua fome é de Deus. E quando a fome é de Deus, nada pode saciar, a não ser o pão vivo que desceu do céu. E Ele está aqui. Então hoje eu estou focando na mensagem da ceia como uma mensagem pastoral. Eu estou querendo que você entenda que a ceia é para expressar o amor. Lógico que é o amor de Deus, mas é o amor um pelos outros. Não se esconde não acaba o culto e sai correndo. Um dia eu cheguei numa igreja, eu tinha um plano perfeito, a gente já vai cear. Quando essa igreja nasceu, há 14 anos atrás, eu tinha um plano perfeito, eu estava desistente do ministério pastoral. E qual que era o meu plano perfeito? Eu vou procurar uma igreja bem grande. Vou sentar na última cadeira. E não vou fazer amizade com ninguém. Porque eu estava tão chateado com igreja, eu estava tão chateado com gente. Mas eu sabia que Deus não era culpado disso tudo. Eu sabia que eu precisava continuar adorando a Deus, de alguma maneira cultuando a Ele. Então um dia esse plano perfeito entrou em ação. Eu procurei a maior igreja aqui da nossa vila. Eu fui no culto, sentei no último banco. A igreja tinha estacionamento, eu não quis colocar, ó Deus falando, eu não quis colocar o meu carro no estacionamento, porque eu falei, esses crentes vai travar meu carro lá no estacionamento. Vai querer fazer amizade comigo? Eu não quero amizade com ninguém. É impossível servir Deus sozinho, irmão. É por isso que a mensagem da ceia é quando vocês se reunirem, no ajuntamento, na coinonia, aí parte o pão. Não adianta partir o pão sozinho em casa. E aí no primeiro culto, um plano perfeito, sentar no último banco da igreja, ouvir a mensagem, dar minha oferta e ir para minha casa. Eu vou cuidar só da minha mulher e das minhas filhas. Ema, cada um com seu problema. Quer morrer, morre. Mas eu estou lá no último banco, daqui a pouco a pastora larga o microfone que estava pregando e vem andando, passa pelo meio da igreja. Eu falei, não está brincando comigo, essa mulher não vai vir aqui não. Daqui a pouco ela para onde eu estava, colocou a mão no meu peito e falou, o que você está fazendo aqui no último banco da igreja? Quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. O homem pode parar a obra de homem, mas o homem não pode parar a obra de Deus. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele, o homem pode parar a obra de homem. O homem não pode parar a obra de Deus. Seja profeta na vida dessa pessoa, diga para ela, você é obra de Deus. Ninguém vai parar aquilo que Deus tem na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Seja profeta, pegue na mão de alguém e diga para ele, você é obra de Deus e ninguém pode parar a obra de Deus. Aí ela me disse, olha, Deus está mandando lhe dizer que Ele vai te entregar uma igreja. Irmão, eu não estava querendo nem cultuar. E vem Deus, naquela segunda-feira, e eu lembrei de Pedro, ele perguntando, você me ama mesmo? Ah, Deus, eu amo, mas o fulano de tal. Não, eu estou perguntando se você me ama. A base do ministério não é se você ama o que o fulano de tal está fazendo com você, é se você ama a Deus. Essa é a primeira base, esse é o primeiro piso do ministério. E eu abaixei minha cabeça naquela segunda-feira e falei, Deus, não me dá igreja não. E o Senhor falava comigo, eu vou te entregar uma igreja, você vai cuidar de gente, porque eu te chamei para cuidar de gente. Na outra semana, estou voltando do curso de teologia, no meu carro, como eu estou falando com você, eu comecei a ouvir a voz de Deus falando para mim, vira à direita, vira à esquerda, eu comecei a mudar o meu roteiro. Quando eu parei o meu percurso, quando eu parei, eu estava na frente de alguém que apontou para mim e falou, olha, eu passei a noite numa vigília, e Deus falou que ia preparar um pastor para a minha igreja, e esse pastor é você. Eu falei, não, Deus, faz isso comigo não. Querido, o escolhido não tem escolha. Deus está falando com gente que foi ferido, com gente que foi machucado, e está falando, não vou me envolver mais. Ei, não é do teu jeito, é do jeito dele. Você está aí ainda em nome de Jesus?
Ah, mas gente é complicado. Você também é, e Deus te amou do mesmo jeito. Ah, gente dá trabalho, você também dá, e Deus te ama do mesmo jeito. É por isso que a mensagem da ceia não é sobre dom e talento. Árvores não produzem fruto para si próprio. Árvores não comem do fruto que produz. A árvore produz fruto para alguém se alimentar. É por isso que você não é conhecido pelo dom, você é conhecido pelos frutos. Eu quero declarar que da sua vida, através da sua vida, muitas pessoas serão alimentadas do poder de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Então essa mensagem é uma mensagem pastoral. O que você pode fazer para transformar a vida da igreja, para transformar a vida das pessoas que estão do seu lado, para ser uma resposta de Deus? A gente canta, usa-me, Senhor, estou gastando a minha vida, mas não quer evangelizar, não quer pregar, não quer orar, não quer limpar, não quer fazer nada. Deus fica perguntando, mas como eu vou usar ele? Como que eu uso ele? E aí eu lembrei de um testemunho de um irmão aqui dessa igreja que passou o dia inteiro na igreja pedindo para Deus usar ele. Usa, Senhor, usa a minha vida. Eu quero... Porque quando a gente fala usa, irmão, a gente quer status. Eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser profeta. Querido, quem aqui ora e fala, Deus, eu quero amar mais. Eu quero amar mais as pessoas. Dom de cura te dá status, profecia te dá status. Mas está numa fila de hospital para orar pelo próximo, ninguém vê, não. Isso aí não dá status, não. Às vezes, até o que a gente está pedindo está falando mais sobre nós do que sobre Deus. É mais sobre o nosso ego do que sobre Deus. E é por isso que Deus não dá. Eu falei aqui de manhã, eu nunca precisei brigar por uma escala, irmão. Eu nunca cheguei no meu pastor e falei, cara, eu quero pregar. Nunca precisei falar isso. Meu pastor me testou, irmão. Tem dia que ele falava, você vai pregar. Quando chegava no dia, ele falava, você não vai pregar não. Irmão, a minha cara não mudava. Porque o meu coração nunca esteve no microfone, meu coração estava em cuidar de gente. Então, para mim, pregar com microfone, ou pregar dentro de um culto com 1, 2 pessoas no lar, era a mesma coisa, não tinha problema. Para mim, estar com o microfone na mão e uma vassoura varrendo a calçada da igreja, a minha mulher sabe do que eu estou falando. Ela conhece a minha caminhada, ela sabe quantos banheiros de igreja a gente lavou. E sem fazer cara feia, irmão. A gente nunca pediu microfone para ninguém, a gente nunca pediu para ser pastor de igreja, a gente nunca pediu para cuidar de uma igreja. Foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui. E a graça de Deus que vai continuar nos conduzindo. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, pastor, não estão me vendo. Querido, quem precisa te ver é Deus. E se Deus que te vê não te levantar, então o problema não está nas pessoas, está em você. Então, o que eu posso fazer como igreja para mudar a realidade das pessoas? Pelo rei, pelo reino. Por uma nova realidade. Sabe por que tem gente que não perde o culto? Porque tem medo, irmão, de perder a bênção. O problema dele não é com Deus, eu amo o Senhor, eu te quero. Não, eu vou na igreja porque se eu não for, né, vai saber o emprego, vai saber. Ô irmão, a gente precisa amar mais Deus do que as coisas. Faz sentido para alguém aqui em nome de Jesus? Se coloca de pé, por favor.